eu vi que o João Amoedo, ele já é ex-novo, né? Que boa notícia. O João Amoedo, ele aplaudiu a canetada arbitrária do Supremo que inviabilizaria o orçamento secreto, que voltou a ser chamada emenda do relator pela imprensa. Essas coisas, né, de vai e volta, que depende sempre de quem está no poder ou quem quer agradar. E o João Amoedo, ele elogiou a decisão, ignorando o arbítrio, a canetada. Os meios importam, João Amoedo, porque ele nunca foi um liberal, sempre foi um falso, um tucano, oportunista. Mas o mais curioso não é isso. O mais curioso é que eu comentei embaixo o óbvio, né? O dinheiro não volta para o bolso do cidadão. Na canetada do STF, tudo que eles fizeram foi delegar ao Lula a concentração toda de alocação desses recursos no Poder Executivo. É muito sonso esse Amoedo. Um petista, tá bom, me empolguei, vai. Um petista de bosta. E aí, quando eu fui voltar para ver a repercussão e tudo, eu vi isso aqui. Ué, cadê o tweet dele? E aí eu me dei conta do que aconteceu. Finalmente, não aguentou a pressão e João Amoedo me bloqueou. Para mostrar que ele é como todos os petistas, né? E esses jornalistas corajosos que restringem quem pode comentar nas suas páginas e tudo mais. Eu deixo até os robozinhos dos Janones irem lá frequentar meu Twitter, não tem problema nenhum. Mas eles são pessoas que prezam pela diversidade, pelo diálogo, pela necessidade de diversidade, liberdade de expressão, a menos que você seja de direita. Por falar no Partido Novo, como eu sempre disse, ficam os melhores ali, né? E o Marcel Van Hatten é alguém que eu apoio desde muito tempo, e esse sem arrependimento. Ao contrário de vagabundos do MBL, oportunistas do próprio Novo, Joyce Hasselman e companhia. Não, Alexandre Frota eu nunca apoiei. Volta lá nos meus textos, sempre chamei de a frota boçal do bolsonarismo. Mas o Marcel Van Hatten é ponta firme. E ele está apontando aqui para o óbvio. Aquela turma que ficava horrorizada que o Bolsonaro fazia concessões ao Centrão está caladinha agora que eles todos estão de mãos dadas. Lula, PT, Centrão, fazendo barba, cabelo e bigode. Aprovando furo de teto, fim do teto, aumento salarial para todo mundo, emendas inflacionadas, 23 bi de bônus fora do teto também esse ano. Estamos todos perdendo as batalhas, porque o sistema podre e carcomido está todo unido. Até rimou. E aí você vai começar a ver o quê? A hipocrisia da velha imprensa, dos tucaninhos éticos. Rachadinha, rachadinha, onde é que está? A turminha do MBL e companhia, não, rachadinha, 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 rachadinha. E o rachadão? E o rachadão? Vamos lembrar que a tal rachadinha atribuída ao Flávio Bolsonaro surgiu depois do COAF apresentar uma lista com movimentações suspeitas. O nome do Flávio era o 17º nome, tendo movimentado 1,2 milhão de reais. Vocês sabem qual era o primeiro nome da lista? André Siciliano. Sabe quanto ele tinha movimentado de forma suspeita? 50 milhões de reais. E quem é André Siciliano? Aquele que vai assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República. Parabéns! No PT, quanto mais encalacrado na justiça, quanto mais incompetente, quanto mais desgraça você tiver causado, mais premiado você vai ser. É tudo uma piada. É o caso do advogado dos bandidos, aquele que era o sparring do Caio Coppola na CNN, né? Era usado ali para o Caio treinar um ou outro argumento. Né? O cara que só defende bandidos. Augusto Botelho disputou a eleição, perdeu porque o eleitor tem algum juízo, mas como todo fracasso é recompensado pelo PT, ele vai ser apontado para assumir a Secretaria Nacional de Justiça. Como eu disse, qual o problema de colocar o Sérgio Cabral no Ministério da Justiça? Eu não vejo problema algum. Afinal de contas, o governo Lula quer repactuar todos os acordos de leniência
da Lava Jato. E, de novo, por que não? Lula já foi solto, foi tornado elegível pelo Supremo, o TSE protegeu a sua campanha do que ele fez no passado, ele se sente um perseguido, pede indenização, e as empresas que participaram daquela lambança toda, daquela farra toda, corrupta, nada mais justo do que saírem dos acordos de leniência com a sua ficha limpa. Os marginais venceram, se os militares nada fizerem. Essa é a constatação óbvia. Os bandidos estão voltando à cena do crime. Por que nós vamos dar um verniz de legitimidade a isso? Por que nós vamos tratar com uma certa pátina de democracia aquilo que é tomar o poder na mão grande? Não me chamem para esse teatro. Se eu tiver que obedecer, se eu tiver que acatar para manter emprego, para não ser preso, tudo bem, a gente pode ainda pensar isso. De repente eu mudo de profissão. Nada está fora da mesa, nada é descartado. A única coisa que está descartada é eu me vender. Isso eu não aceito. Agora, tem uma outra coisa descartada. Eu tratar com legitimidade ladrão ilegítimo. Então, eu não me vendo e eu não trato com legitimidade bandido. O resto todo a gente pode conversar. Posso mudar de carreira, mais uma vez. Já fui do mercado financeiro, sou jornalista hoje, posso virar realtor. Aprendi até a falar, hein? Então, a verdade é essa. Uma quadrilha tomou o poder na marra. E até aqui, quem pode impedir isso está sendo omisso. Porque eles não estão nem se dando ao trabalho de esconder. Está tudo muito escancarado. Acho que eles ficaram ousados com a impunidade até aqui. Né? Sujeito que é amigo do Dino, fã de Fidel Castro, pode ser chefe da Polícia Rodoviária Federal. De novo. Por que não bota logo o representante direto da ditadura cubana? Dirceu não andou indo para Cuba esses dias aí? Alguém acha que ele foi para Varadeiro curtir uma praia? O soldado Daniel? Treinado por Fidel Castro? Não, né? Dizem que tem 2.600 soldados cubanos, venezuelanos, chineses espalhados pelo Brasil. É o que se fala por aí. Então, o que ele foi fazer em Cuba, o Dirceu? Mas calma que esse é um governo que vem com diversidade. Apontou uma pessoa encalacrada na justiça, mas é mulher e negra para a cultura, então tá tudo certo, né? E a Folha de São Paulo cobra mais, claro, porque quando deu a mão quer o braço. Os ativistas elogiam a diversidade, dane-se os problemas na justiça, dane-se se é competente ou não, a questão é montar o arco-íris da Benetton. E cobram mais investimentos nessas áreas, né? Claro, porque tudo no fundo é carreirismo, oportunismo. Cabide de emprego, encostar companheiros. No fundo é isso. Com um verniz, com uma narrativa de justiça social, blá, 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 né? Só que esse tipo de coisa seduz as verinhas da vida. Seduz. É ou não é? Verinha tá aí que não me deixa mentir. O governo Lula 3 e o papel das mulheres. Excesso de pastas dadas a homens petistas mostra que ao partido interessa mais se guarnecer para a disputa de 2022. Dane-se se é uma figura como Rui Costa, ou Flávio Dino, ou, cacete, o próprio Dirceu. O que pega para a Verinha é o fato de ser homem do PT. Onde é que fica a frente ampla? Se ao menos nessa conversa que vai ter o Lula com a Simone Tebet ganhar alguma pastazinha secundária, que fofo que seria. Uma mulher, a frente ampla, blá, blá, blá. Quer dizer, de novo, no fundo, essa sacada da Paula Smith, uma jornalista séria, nem de direita ela é uma libertária de esquerda,
O elemento mais necessário para que o mal aconteça não é a maldade. A maldade existe por aí, pulula, campeia. É a estupidez. O canalha maldoso e inteligente não conseguiria nada sem uma multidão de cúmplices bondosos e extremamente estúpidos. E quando a gente olha a quantidade de gente que se deixa levar por essas narrativas patéticas. Ai, apontou uma mulher para a pasta de cultura, está lá o Haddad na economia, com a turma do PT preparando o roubo, a turma do PCC comemorando, e a pessoa está lá como uma estúpida, falando, estou muito contente com a diversidade no governo Lula. Tem que ser uma pessoa realmente desprovida de neurônios. Mas calma, que essas pessoas repetem por aí, o amor venceu. Por quê? Porque a Globo mandou. São pessoas que não conseguem pensar por conta própria. Então, se a Globo repete que o amor venceu, eles vão reproduzir como autômatos que são. E que tipo de amor venceu com o PT? Esse aqui, da Amanda Aldi. Acho que é do Intercept, né? Ou era. No sentimento gostoso de que a partir do ano que vem teremos ministros seres humanos, no lugar de racistas, autoritários, negacionistas. Veja, eu não procuro desumanizar nem comunista, nem nazista, responsáveis pelas mortes de milhões e milhões de pessoas. Por quê? Porque foram seres humanos, infelizmente, que promoveram o comunismo e o fascismo e o nazismo. São seres humanos. Desumanizar é fácil e equivocado, porque a gente esquece que está na alma, na natureza humana, a capacidade de um mal tão monstruoso desse, ainda mais se vestido de uma ideologia coletivista, como todas essas. Anti-indivíduo, anticapitalista, anti-liberdade. São seres humanos. Agora, ela não chama ministros do Bolsonaro de seres humanos, essa figura. Desumanizar é uma tática nazista, porque autoriza você a fazer tudo sem medir consequências com aquele seu adversário. Afinal de contas, você está lidando com ratos, vermes. É uma linguagem nazista. Olha como o amor venceu. Urgente, uma tempestade de raios atingiu Brasília e feriu 4 fascistas no acampamento. Uma fascista teve de ser levada às pressas para o hospital. São os sinais divinos. Quer dizer, o sujeito querendo que o raio mate patriotas que estão no quartel-general protestando. Ele pode divergir do teor do protesto e tudo, mas ele primeiro precisa reconhecer que são pessoas que estão lá de forma ordeira. Aquilo lá todo mundo sabe que foi uma infiltração black bloc, né? Segundo, você vai desejar que o raio caia na cabeça do sujeito porque você discorda dele politicamente e vai chamar isso de amor na véspera do Natal?